13h45. Boa tarde. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a audiência pública realizada hoje de manhã pela Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara Municipal. Eu acompanhei. Na pauta, a discussão dos impactos das 93 emendas sugeridas pelo Poder Executivo na área de planejamento 1, que corresponde à região central da cidade, que abrange, entre outros bairros, Santa Teresa, Rio Comprido e São Cristóvão. O detalhamento das sugestões de mudanças no zoneamento e no uso e ocupação do solo foram debatidos por representantes do Poder Executivo, instituições e representantes da sociedade civil. Uma das discussões que tem sido muito levantada é a questão dos PEUs, Projetos de Estruturação Urbana, que são leis que vigoram hoje na cidade do Rio de Janeiro em algumas áreas. Na área central, por exemplo, existe o PEU de São Cristóvão, que é a lei que define, né, os critérios, né, de aproveitamento dos terrenos, de construção, a legislação urbanística especificamente para a região de São Cristóvão. O projeto original estava propondo revogar os PEUs e várias outras normas que incidem sobre a cidade do Rio de Janeiro, numa ideia de consolidação da legislação num único documento, numa única lei. O que era algo interessante, porque de fato a gente tem muitas normas que se sobrepõem. Ao mesmo tempo, havia muita crítica, porque estaria se perdendo alguns elementos que, por exemplo, os PEUs protegem nos bairros. A gente fala agora da sessão plenária desta terça-feira. Uma das propostas aprovadas em segunda discussão é a que cria um sistema para monitorar os atos de violência nas escolas da rede municipal. Simone Braga acompanhou. A sessão desta terça-feira teve início com a votação de 3 vetos do Poder Executivo aos projetos já aprovados pelos parlamentares. O veto ao projeto de lei que institui o programa Vovô e Vovó na escola na rede de ensino do município foi mantido. Os outros 2 foram derrubados, o que dá o nome de Rua Monte Verde, a rua inominada, localizada no bairro de Campo Grande, e o que reconhece como Baixo Ipanema o entorno da Praça General Osório. O parlamento aprovou em segunda discussão o projeto de lei de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Jorge Felipe, Dr. Gilberto, Valdir Brazão, Dr. Marcos Paulo e Vera Lins, que trata da obrigatoriedade de canis, hotéis, pet shops e demais estabelecimentos que oferecem serviços de hospedagem para animais de estimação no município a instalarem câmeras de monitoramento. Outros projetos foram aprovados em segunda discussão, entre eles o que tomba provisoriamente por interesse sociocultural e esportivo o corredor esportivo da Ilha do Governador, no bairro do Moneró, Ilha do Governador. É muito importante que dá mais qualidade de vida e bem-estar para a nossa população, né? Um tombamento do corredor esportivo, que é uma área de lazer, uma área esportiva da Ilha do Governador, muito frequentada por todos os moradores e principalmente para a prática de esporte, né? Então, para a gente é muito importante trazer esse benefício ali para o povo insulano. Também aprovado em segunda discussão o projeto de lei que institui o sistema de informações sobre violência nas escolas da rede municipal de ensino. Os vereadores também aprovaram projetos em primeira discussão, entre eles o que determina que estabelecimentos públicos e privados que utilizem o sistema de senha disponibilizem avisos sonoros em chamada de voz das senhas para pessoas com deficiência visual. O Legislativo Carioca começou a discutir nesta terça-feira o projeto de lei do Poder Executivo que reduz o imposto sobre serviço, o ISS, para as empresas de apostas digitais. Veja com Ingrid Bart. Foi a primeira reunião da Comissão Especial com finalidade de avaliar e acompanhar a regulamentação das apostas esportivas e sua tributação no município. Além de vereadores, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Simplificação e Inovação, Chicão Bulhões, também participou do encontro. As apostas esportivas são uma realidade no Brasil e no mundo. A proposta do governo federal de regulamentar os sites visa aumentar a arrecadação do país através da tributação das empresas de apostas, principalmente de jogos esportivos.
Um dos desafios é criar um ambiente ideal para que elas se instalem aqui no município. A gente tem feito várias coisas para mudar um pouco o clima e a percepção sobre Rio, que muitos tiveram negativa dos últimos anos. Então, a gente está reanimando a festa no bom sentido e tentando criar um ambiente bom para as empresas. Em 2020, a arrecadação nesses sites movimentou 7 bilhões de reais no Brasil. A expectativa é que esse ano o valor dessas apostas gire em torno de 12 bilhões. O presidente Carlos Caiado levantou algumas questões. Eu não posso fazer uma emenda, e não gostaria, seria inconstitucional, que eu não possa atrelar ISS, mas se o Poder Executivo, na sua prática direta, pudesse fomentar parte desse recurso de ISS para a gente poder ajudar no trabalho inclusivo aos esportes, principalmente amadores, que dá uma capilaridade que hoje a Prefeitura já faz, seria fundamental. O projeto de lei é uma iniciativa do vereador Pedro Duarte. O objetivo é acelerar a tramitação dessa proposta da Prefeitura, que estabelece uma alíquota reduzida do ISS para empresas de apostas digitais que se instalarem na cidade. Para ele, a questão da database inicial é importante para entender qual o cálculo usar como parâmetro. A Prefeitura coloca um dispositivo dentro da lei dizendo que a arrecadação ao longo dos anos vai ter que crescer. Faz sentido, se nós vamos atrair essas empresas, a arrecadação da cidade vai aumentar. Só que como esse setor nunca arrecadou na cidade, a gente nunca cobrou do setor de apostas online, porque ele não existia, a discussão era qual vai ser a referência. E aí o primeiro ano de arrecadação ele não é envolvido nesse percentual, e a partir do primeiro ano que vai vir um valor, a partir dele que vem o crescimento, o cálculo. Com essa iniciativa, o Rio tenta seguir o exemplo de São Paulo, onde a cobrança de ISS foi reduzida de 5% para 2%. Enquanto o governo federal discute essa regulamentação, a cidade do Rio quer sair na frente, como São Paulo já fez. São Paulo já saiu na frente, reduziu de 5% para 2%, e o Rio de Janeiro, para ser competitivo, para atrair essas empresas, nós também estamos fazendo esse movimento e vamos reduzir para 2% e atrair para cá esse setor que é tão forte. O Rio precisa fazer o mesmo para competir com os nossos vizinhos aqui de São Paulo e ter capacidade de atrair isso para cá, gerando renda, gerando emprego na cidade e, obviamente, melhorando a arrecadação. A Câmara Municipal do Rio homenageou na noite de ontem São Jorge e Ogum com a entrega de moções de aplausos, congratulações e louvor a casas de Umbanda e Candomblé. A reportagem é de Sérgio Costa. A iniciativa é do vereador Átila Nunes. Na lista de homenageados estão as casas de Umbanda e Candomblé. São 27 casas homenageadas. Símbolos de batalhas e vitórias. Ogum é um dos orixás mais cultuados do Brasil. É considerado o comandante supremo, o orixá das batalhas que luta à frente com todas as forças. No Candomblé e na Umbanda, Ogum está associado a São Jorge. Não é incomum que divindades de tradições religiosas africanas sejam representadas por santos católicos, já que no passado o culto aos orixás era proibido no Brasil. É muito importante a gente ajudar o próximo e ter esse reconhecimento, que antes a gente não tinha. O reconhecimento de todo um trabalho que vem a uma casa hoje, que tem uma junção com o nosso centro atual, que hoje eu estou sacerdotisa de lá, mas essa casa já funcionava antes, reconhecendo e com dignidade e respeito à nossa Umbanda. A nossa ideia foi justamente fazer esse casamento, ou seja, aproveitar, fazer uma homenagem a São Jorge, a Ogum, junto com o terreiro, junto com lideranças religiosas que tem, né, dentro do seu santo justamente Ogum, para que a gente pudesse fazer essas homenagens. A partir de hoje, o passageiro do BRT com um bilhete único carioca poderá fazer até 3 viagens pelo valor de uma única tarifa, que é de R$ 4,30. A integração precisa ocorrer dentro de um intervalo de 3 horas e deve incluir o BRT como um dos modais utilizados. Boa notícia, né? E eu me despeço de vocês. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e logo mais não perca às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.